Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 276º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo bem, apesar do dia 2 ter sido assim meio louco, perto do fim do dia de trabalho, mas está tudo bem. Amanhã haverá formação, por isso amanhã estamos aí num mood de captura de conteúdo, ok? Estamos nesse mood. Até porque vamos voltar a almoçar naquele restaurante louco onde se paga para ver a jogar à sueca. Ok? Por isso estamos nesse mood. Mas pronto, isso fica para o próximo episódio. Pá, neste episódio eu quero começar por um tema que vai fazer ligação com uma cena que eu vi esta semana. E é também uma cena que eu vi esta semana, que é a seguinte. Imaginem, eu hoje fui treinar. Ok, sou um gajo totalmente fit. Esqueçam tudo. E tipo, há duas cenas que eu já reparei. A primeira é, a streamer do nosso ginásio abandonou, tipo, não sei se foi com estas alterações na Twitch, em que recebem menos por cada sub, ou assim, e ela então abandonou essa carreira, ou então dedicou-se a outras cenas, não sei, mas tipo, não tem estado no ginásio, ou então simplesmente só vai quando o ginásio está fechado, visto que a última vez que ela foi ao ginásio, o ginásio abriu de propósito para ela. Por isso pode ser isso, se calhar gostou da sensação e então é isso, pode ser isso, porque imaginem, eu hoje estava no ginásio e ele estava quase vazio e tipo, sensação ótima, ok? E nem sou gaja para ter gajos tarados a olharem para mim, estás a ver? Mas então, o que eu reparei nem foi nada disso, há gajos que simplesmente cagaram nas suíças. Tipo, não sei se é suíças, aquele espaço de cabelo entre a orelha e os olhos, estás a ver? Há aí um espaço onde antes tinha cabelo. Agora o pessoal está a rapar isso e está tipo a fazer linha reta. Sei lá, imaginem, fazem tipo corte de tigela e fazem linha reta. Aí. E é tipo, é bué estranho, meu. E é, pá, o que é isso? Porquê? Tipo, porquê? Imaginem, não é mais fácil, sei lá, cortares o cabelo com o mesmo pente ou caralho, sei lá. O barbeiro está-te ali a cortar, sei lá, está a cortar a tesoura e tu, mas aqui é para rapar mesmo. Tipo, não faz sentido. E então, a ligação que eu quero fazer com uma cena que eu vi é, será que esse pessoal se está tipo a posicionar contra a guerra da Palestina? Porque imaginem, os judeus ultra-ortodoxos têm aqueles caracóizinhos aqui entre... Lá está, nesse espaço das Suíças. Estás a ver? Porque supostamente eles interpretam que não podem cortar o cabelo nesse espaço, ok? O espaço que liga a barba ao cabelo, não podem cortar. E é por isso que alguns fazem caracóis, outros têm tipo mesmo tranças e o caralho, estás a ver? E tipo, será que esse pessoal se está a posicionar contra a guerra? Será que são os maiores defensores da Palestina? Não sei, não sei. E porquê é que eu me lembrei disto? Porque eu estava aqui a apontar os tópicos e um dos tópicos é então uma reportagem que deu na SIC esta semana. Até podia ver o nome da reportagem. Ok, a reportagem chama-se De Lisboa a Bnei Brak. É uma reportagem especial do Henrique Zimmermann. Está no site da SIC Notícias, tem 27 minutos e 42, por isso, aquela meia horita básica. E quem quiser ver, basicamente, eu vou-vos fazer aqui um resumo com spoilers, ok? Mas basicamente o que é que isto é? Conta a história de uma jovem chamada Sónia Gomes, que há 7 anos emigrou para Israel, para esta tal comunidade de Bnei Brak, que é tipo a capital ultra-ortodoxa de Israel. E então imaginem, ela morava num bairro dos Olivais, em Lisboa, vivia uma vida normal e de repente acordou e lembrou-se, ok, a minha mãe tem origens judias, por isso eu quero estudar mais disto. Para onde é que eu vou? Para o sítio mais judeu do planeta, ou seja, Israel. E depois, lá está. É o problema dos vícios, é este. Tu começas a entrar com drogas leves, ok? Tipo, ok, a minha mãe é judia, deixa-me viciar aqui mais um bocadinho. Olha, ok, estou a estudar aqui em Israel. Olha, ok, estou na capital ultra-ortodoxa de Israel. Ok? E tipo, é tudo bué estranho, porquê? Porque a forma como a entrevista é conduzida parece que se está tipo a contar uma história de amor incrível, que é tipo, meu Deus, olhem para esta donzela que vivia nos Olivais e que de repente veio aqui para Israel e descobriu o seu príncipe encantado. Qual é que é o problema? É que há ultra-ortodoxia por trás. E então tipo, o príncipe encantado, primeiro, tens todas as cenas que quem já viu Unorthodox na Netflix já sabe.
ok? Mas é tipo a cena de não te podes vestir como queres, não podes mostrar, sei lá, os ombros, não podes vestir roupas justas, não podes usar decotes e não podes mostrar o teu cabelo, caralho, tens de usar uma peruca. E é tipo, acho que é aqui, estás a ver? Acho que é aqui que, por exemplo, os judeus ganham aos muçulmanos. Que é tipo, imaginem, muçulmanos usam o quê? Burcas e o caralho e não queria dizer lenço, meu, queria dizer o nome hijab. E hijabs e o caralho, tipo, para tapar o cabelo. Os judeus, pá, ganharam este jogo porque usam perucas que a olho nu parecem cabelo verdadeiro, até porque, meu, cada peruca custa... E ele falou entre 1.200 e sei lá quanto dinheiro, meu. Tipo, valores absurdos para uma peruca, ok? Que já vem com manutenção e tudo, mas tipo, se tiveres cancro é ok, porque és ultra-ortodoxo. Já é bizarro, mas é a tal cena, mas depois tens de respeitar porque é a religião das pessoas. Mas ok, estás a ver? É bizarro. É bizarro. E então, pá, parecia que de um momento para o outro, uma jovem que vivia de Lisboa recuou sei lá quantos séculos, ok, no tempo. E o Henrique Zimmerman estava a narrar aquilo como se fosse uma história de amor incrível. Tipo, olhem que sorte que ela teve, porque o seu marido é... Como é que ele disse? É dos mais liberais, estás a ver? Era tipo, já é um passo à frente, ok? Ele quer mudar um bocadinho, mas é tipo, meu, continua a ser ultra-ortodoxo, ok? E ele não diz, caralho, tu podes ir à rua com o teu cabelo a sério. Não, é tipo, usa peruca, caralho. Usa peruca. Ou és uma puta que andas aí a mostrar o teu cabelo aos outros, caralho? Bué da bizarro, bué da bizarro. E pá, e depois, até vou dar aqui seguimento ao que eu falei no pré-pod, que nem tinha aqui apontado, que é o seguinte. Imaginem, estas reportagens, porque já não é a primeira que acontece, desde que começou a guerra, parecem sempre bué da bizarras e parecem sempre maneiras de tentar limpar a imagem de Israel. Porque, tipo, quem tivesse a ver aquilo estava só a pensar, meu Deus, esta jovem vivia aqui numa realidade como a nossa e foi, tipo, encarcerada na Idade Média. Estás a ver? Quem só vê assim por alto pensa, estás a ver? Estás a ver como Israel é fixe? Ao menos não andam de burcas e o caralho como os outros. E tipo, e depois outra cena engraçada também, e agora só fazendo aqui um pequeno parênteses, no outro dia estava a dar o Guerra Fria, ok? E segundo Nuno Rogério, ele disse estas aspas, abre aspas, ele... Quem quiser ver guerra a sério, com mortes e tudo, é ver esta guerra. Referindo-se à guerra de Israel. Por isso, meu, incrível, incrível. Acho que é isto que faz falta no comentariado nacional. É tipo, caralho, meu, guerra como a da Ucrânia, não. Que é só lançam mísseis e o caralho. Não, meu, guerra a sério, meu. É ali Israel, caralho. Não há mesmo mortes, meu. Mas, bizarro. Mas então, voltando então à limpeza de imagem de Israel. Porque no outro dia, imaginem, deu uma reportagem também sobre uma operação que estava a ser feita pela primeira vez no mundo que usava inteligência artificial e o caralho. E tipo, vocês podem dizer, mas estás a ser injusto. Porque se há uma operação que acontece nos Estados Unidos pela primeira vez, também há reportagem. Mas é tipo... Olhem para este senhor que teve um rosto implantado pela primeira vez e tipo, mostra o rosto e acabou, ok? E agora vamos porque, sei lá, estão a haver incêndios na Pedreira de Gonça. Estás a ver? Ali não, meu, ali é tipo 5 minutos no mínimo, olhem. Vamos aqui entrevistar o cirurgião, caralho. E agora mostra a tecnologia, mostra aí tu a mexeres nesse mega robô que faz operações e o caralho, estás a ver? É tipo bué da tecnológica, tipo, olhem como Israel é fixe. Por outro lado, meu, estamos a matar voluntários na guerra. E é tipo... Será que é assim tão fixe? Tipo, ok, vendes perucas que custam 1.200 euros, mas também mata as pessoas que estão só a servir refeições, meu. Será que é assim tão fixe? Será que dá para compensar? Ok, estamos bué de avançados na tecnologia das perucas. Pessoas com cancro, metem like. Mas depois, estás a matar voluntários, meu. O símbolo da ONG é tipo uma florzinha, meu. É tipo bué da triste, meu. Imaginem. Ok, matar voluntários. Pronto. Podes dizer, foi um acidente, mas ao menos matem de uma ONG que tenha um símbolo todo fodido. Agora, meu, a ONG que mataram era tipo uma florzinha, tipo com as cores do arco-íris, meu. É que nem dá para dizer, foi engano. Não, meu. E depois é bué da estranho porque, meu, estas merdas acontecem na guerra, meu. Acontece, porque... Claro que acontece, porque é uma obrigação. Tipo, meu, temos de bombardear. Tipo, já destruímos a parte de cima do país. Agora temos de destruir a parte de baixo, caralho. O que é que vamos fazer? Temos outra opção? Dá para não bombardear. Foda-se, também podiam ter dito isto, meu.
Ai, dá para não bombardear? E só dizem agora? Quer dizer, andámos desde outubro a terraplanar e agora dizem que dava para não bombardear? Pois é, pá. É tenso. Mas pronto, pá. O que importa é que eles são bons e estão a matar os maus. Isso é que importa. E há pessoal em Portugal que é antissemita porque corta as suíças. Isso é o mais importante deste tópico todo, é isso. Há pessoal que corta as suíças porque é anti-judeu, meu. E eu não percebi como é que chegámos aqui. Não percebi. Tipo, num dia está Hitler a mandar judeus para câmaras de gás, no outro dia estão gajos com camisolas de alças da Prozis sem suíças, meu. E tipo, e quem não vê a ligação entre estes pontos, meu, é cego. É cego, ok? Pá, mudando radicalmente de tema. No sábado, eu e a senhora engenheira fomos ver Luca Argel no Cine Teatro Garré, na Póvoa de Varzim. E pá, eu sinto que esta foi a ligação mais louca que eu já fiz. Não é porque, pronto, Luca Argel também é ativista, ok? Tal como o pessoal que não tem suíças. Por isso, já. Foi um concerto interessante. Foi o que eu disse à senhora engenheira. Ela nunca tinha visto Luca Argel ao vivo. E então gostou bué. Eu já tinha visto o espetáculo Samba de Guerrilha. E então este, como é do álbum Sabina, este é basicamente só música, ok? E agora as pessoas dizem-me, sim, mas então devias gostar porque tu foste ver um concerto. E pá, só que no Samba de Guerrilha foi um concerto com história. Estás a ver? E se calhar, a partir do momento que tens um concerto que tem esse conceito, depois é estranho voltar só para o básico, estás a ver? Mas foi bom o concerto, ok? Ainda cantou algumas músicas de intervenção, por isso, props. E pá, e é Luca Argel, meu. É Luca Argel. Se tiverem a oportunidade de ver ao vivo, aproveitem. Se tiverem a oportunidade de ver o espetáculo Samba de Guerrilha, que não sei se ainda estará em algum lado ou assim, nem olhem para trás, porque vale totalmente a pena. Pá, foi a primeira vez que fui àquele cineteatro. É bonito, só que depois, pá, lá está, meu. Lá está, porque a senhora engenheira mora no distrito do Porto, mas como eu disse, é numa terrinha abandonada por Deus, e depois engana bué, porque é tipo, moro no Porto, Póvoa de Varzim também é no Porto, e depois, eu que moro em Braga, demoro o mesmo tempo a chegar à Póvoa de Varzim, ou menos do que ela. E tipo, isso é uma filha da putice. Mas também o que foi uma filha da putice, meu, foi a mudança do logo do governo. Que é tipo, meu, o Luís Montenegro assumiu cheio de tesão e então foi tipo, caralho, vamos já fazer aqui uma medida. E tal, mudas o logo. E agora está-se a falar bué disso? Na altura, pá, era só... Fez aqueles memes a gozar, tipo, isto parece que foi feito no Paint. E agora ao ouvir alguns podcasts eu descobri que afinal aquilo foi feito por um dos designers mais premiados de Portugal, o que eu não sabia, ok? Por isso, pá, parece-me alguém que percebe da cena, estás a ver? Era, sei lá, como se quisesses criar um novo hino, o caralho, chamavas o cantor mais premiado, estás a ver? Se havia alguém que podia fazer isso, era essa pessoa, estás a ver? Porque, pá, é premiado, é quase um consenso naquela área, estás a ver? E agora, se calhar não, senão ainda vinha o Tony Carreira, pá. Pois é, será que então... Mas pronto, aqui é, pá, prémios da área, ok? Por isso... Tony Carreira se calhar tem mais do público, mas pá, não vamos por esse caminho, Mas então, basicamente, meu, mudou-se a cena, fez a notícia que se mudou a cena e pá, não mudou assim tão bem a cena, meu, porque eu estive aqui. Porque isto, atenção, meu, às vezes eu brinco, este podcast não é informação. É sim informação, ok. E tipo, imaginem, se vão ver as imagens dos outros ministérios, porque tipo, se vão ao site do governo, já está lá, tal, República Portuguesa e a esfera armilar e cenas e tudo, ok? Mas vão tipo, justiça.gov.pt, lá no fundo continua o logo antigo. O do Ministério da Defesa, não, pá, o Ministério da Defesa, com o Nuno Melo nestas merdas, meu, ele impõe-se. Esse não, esse está. Mas depois acontece como, por exemplo, no Ministério da Saúde, acho que era o da Saúde, em que há em cima tem então o logo novo, que era o antigo, mas pronto, tem o novo, mas em baixo continua a ter o antigo, lá o tal que o pessoal goza com o ovo estrelado. Por isso, pá, até que ponto isto foi uma boa cena? Porque imaginem agora, ok, gastou-se aquele dinheiro e as pessoas criticaram porque isto foi feito no Paint, caralho, gastou-se assim tanto dinheiro. Mas lá está, meu, também pagas o artista.
Ok, também pagas o artista e se o gajo é premiado, até dá para perceber o preço. Ok, não estou aqui a justificar, mas até dá para perceber o preço. Agora, acabando, se calhar vais ter de gastar outro tanto, porque tens de alterar os sites todos, tens de alterar não sei o que, não sei o que mais, e depois ainda corremos o risco. Ainda corremos o risco que eu ouvi no dia de reflexão que o gajo parece estar nomeado. Por causa desta alteração do logo e tudo, o gajo parece estar nomeado. Ou seja, nós corremos o risco do gajo ganhar um prémio pelo design, sendo que Portugal cagou no design. Ou seja, isto é a cena mais portuguesa de sempre, que é uma merda ser premiada lá fora e nós aqui cagarmos nisso. Por isso, e atenção, e pá, eu ia fazer aqui uma análise profunda do novo governo, mas pá, como estamos meio a cagar e como... Ok, e o gajo está... Agora abri aqui o Instagram então para ver a cena. O gajo disse que recebeu ameaças de morte, meu. Ameaças de morte por causa da bandeira feita no Paint, meu. Tipo, nós estamos... Como diz Casimiro Miguel, meu, nós estamos a viver nos restos. Nós estamos a viver nos restos. Mas pronto, o que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção para o seguinte. Quem segue o governo português nas redes, no Instagram principalmente, gov_pt, já conhecia minimamente a identidade visual, ok? E pá, vamos ser sinceros. Para as redes, funcionava, ok? E basta ver, por exemplo, a alteração da SIC Notícias. Se forem ver, o logo da SIC Notícias também mudou, ok? E podem dizer, sim, mas agora está uma merda. Pá, está mais simples, meu. Parece que tipo, toda a cena está a ser mais simples. Isso começou quase com os móveis, ok? Antes os móveis eram bué trabalhados e agora é tudo liso, tipo IKEA, estás a ver? E essa cena propaga-se para outras cenas. Vai-se cada vez simplificando. Tipo, quem vê logos, sei lá, do século passado e vê agora, sei lá, o logo da Ford, de outras cenas, até de clubes, tipo, o logo da Juventus, estás a ver? E ao início estranha-se, o logo da Juventus continua a estranhar-se, até porque basicamente copiou o Slow J, mas depois entranha-se, ok? E tipo, e não me fodam, ficava bonito esteticamente nas redes, ok? E pá, e se o teu patriotismo é tão afetado porque, meu Deus, roubaram a nossa bandeira, sendo que quando há uma cerimónia de Portugal não é este símbolo que é hasteado, ok? Ou quando a seleção joga não é este símbolo que é usado como bandeira, não, isto era só para as redes, caralho, parece que é preciso explicar o básico, ficava bem, ok? Ficava bem, tipo, tinha aquela estética agradável, tipo, estás aqui a navegar pelo feed, exato, e vês tipo a diferença de quando era o logo antigo e notas alguma diferença, estás a ver? Notas que está mais jovem, estás a ver? Para as redes. E tipo, e se calhar numa altura em que se critica tanto que jovens não votam e o caralho, que estão desinteressados pela política e não sei o quê, se calhar ser um bocado aprazível nas redes, se calhar era fixe, ok? Se calhar era fixe. Corta para novo governo. E pá, só tem aqui 2 fotos. E pá, são bué deprimentes. Tipo, imaginem, a cena que eu falei no pré-pod é que imaginem, as publicações antigas pareciam de uma influencer que percebe bué de redes e que está bué da a par das tendências e o caralho e publica tudo para ficar tudo bonitinho e não sei o quê. E tipo, olha, se eu publicar esta, depois esta passa para cima e tal, vai fazer aqui uma estética bonita. Estás a ver? Agora, meu, parece só aquele tio que assumiu o Instagram e tal, partilha assim fotos à toa. Tipo, tem 2 fotos. Tem uma que foi partilhada há 2 dias e diz: Primeiro-Ministro Luís Montenegro na cerimónia de posse do 24º governo. E tipo, primeiro é uma foto bué da manhosa, porque está a apanhar os ministros quase todos e está ali o Luís Montenegro. E tipo, uma pessoa que não saiba bem quem é o Luís Montenegro não vai conseguir identificar nesta foto. E tal, ficou assim. E depois tem então a foto da família do 24º governo, que é tipo, parece que ainda estão todos em pandemia porque estão todos com algum distanciamento social. E é tipo, será? E depois está aqui uma cena bué da estranha, meu. Está aqui uma cena bué da estranha porque o Montenegro está muito mais perto do Ministro das Finanças do que do Paulo Rangel, pá. Tipo, está estranho, meu. Não há sincronia, estás a ver? Tipo, o fotógrafo tem de escolher um fotógrafo melhor, meu, para o governo. Porque está bué da estranho. E depois, agora, reparei aqui uma cena que é... Vais, por exemplo, ao Instagram das Finanças, do Ministério das Finanças, e pá, está com o logo antigo, meu. Administração Interna, está com o logo antigo. Ministério do Trabalho, está com o logo antigo. Ou seja, aqui nas redes, basicamente, só o governo português é que mudou o logo. Os outros estão todos com o logo antigo.
Ei, meu, boeda estranho, meu. Ei, uma cena que eu nunca tinha pensado, meu. Que é, imaginem. Primeiro é boeda bizarro porque imaginem. Aqui nas pessoas que o governo segue está a Eu Voto, o que é ok. Que é uma plataforma jovem para incentivar os jovens a votar, acho fixe, até para roubar algumas ideias em termos de comunicação. António Guterres, que também me parece bem porque embaixador da ONU. E Portugal, a seleção. Até porque, pá, roubou o nome Portugal, por isso parece-me bem. E depois tem então os ministérios todos, ok? Mas depois, meu, imaginem, tem aqui uma Transace Fancy. Que pá, isto aqui é um bug do Instagram, meu. Ou então é o estagiário que se enganou na conta, porque ela é Artist and Creative Coach, Daily DEI Inspiration, Self-Care Mentor. Tipo, porquê que o nosso governo segue uma pessoa destas, caralho? É bué estranho, é bué estranho. Tipo, tem de ser algum erro, estás a ver? Depois tem aqui alguns anónimos, e depois tem então líderes de outros países, e depois, pá, uma cena que eu nunca tinha pensado nisto, que é o seguinte. Esperem aí, meu. A Sanna Marin ainda é a primeira-ministra da Finlândia? Não, é ex-primeira-ministra. Porque ela também é seguida pelo governo português e tipo... E parece que parecia que estava aqui a fazer publicações. Mas pronto, tens aqui líderes, sei lá... O Gabriel Boric, do Chile. O Olaf Scholz da Alemanha. Tipo, foda-se. Por que o Olaf Scholz tem duas contas, meu? Ah, ok. Uma deve ser do primeiro-ministro e outra deve ser dele próprio. Se bem que são as mesmas porque ele é primeiro-ministro. Tens assim essas contas e depois, pá, segues tipo o Biden e essas cenas. Só que depois, meu, tenho aqui uma cena que é bué triste, que é, imagina, tu segues a conta Fernando Medina Oficial e é tipo, será que vais continuar a seguir por muito tempo? Será que agora com a troca de governo e de logotipo não vais ter de deixar de seguir Fernando Medina Oficial? E tipo, é bué triste. É bué triste. Porque imaginem, troca-se de governo e então pá, vais deixar de seguir as pessoas. É tipo, já perdes o teu cargo público e ainda perdes um seguidor que é ninguém menos do que o governo português, meu. Mas pá, mas não devia acontecer porque, imaginem, a Sanna Marin então já não é primeira-ministra da Finlândia e pá, e ela é seguida na mesma. Por isso, pá, se serve para os outros, também tinha de servir aqui para os portugueses. Tipo, a Graça Fonseca, meu, já não é ministra da Cultura ao Tempo e continua aqui a ser seguida, meu. O Mário Centeno é a mesma cena. E o António Costa, meu. O António Costa vai ter de mudar o arroba dele, meu. Porque ele tem António Costa PM, meu. Ele agora já não é PM. Será que vai ser António Costa ex-PM? Não sei, meu. Mas, já, pá, muitas questões que não eram preciso ser levantadas se, pá, não se viesse com aquele tesão todo de caralho, vou mudar aqui o logo, meu, vou meter aqui a bandeira, meu. E é tipo, pá, vai ficar uma merda. Vai ficar uma merda, ok? Já todos tínhamos aceitado que o logo tinha mudado. Aqueles 75 mil euros ao fim de alguns anos ficavam pagos. Assim não, meu. Assim foi para uma merda de meses. Por isso, pá, ficou só o prejuízo. Mas pronto, meu. É o governo que temos, ok? As prioridades estão bem centradas e isso é que importa. Depois, pá, antes de ir para as recomendações culturais, e acho que vou cortar aqui alguns temas e vou só falar de um, que é o seguinte. Eu não sei se estão a par, meu. Não sei se estão a par, mas os festivais de verão, meu, estão aí a acontecer com uma loucura incrível. E aqui eu digo acontecer do tipo de haver confirmações e isso, caralho. Primeiro, temos aí o Meda Mais, que é em Meda. E pá, para quem não sabe onde é que é Meda, eu estive a ver e acho que aquilo fica a 10 km de Foscoa. Por isso, o que é que podemos deduzir daqui? Que não se vai comer bem lá. É o que podemos deduzir, mas deixem cá ver Meda. Porque eu lembro-me de quando fiz a N2 com José Lopes, ter passado lá em Meda. Ok, fica a 22 km de Foscoa. Por isso, isto pertence ao Distrito da Guarda. Exatamente, Distrito da Guarda. Pá, fica perto de Outeiro de Gatos. Por isso, meu, acho que não é preciso dizer mais nada, ok? Fica perto de Outeiro de Gatos, por isso... Pá, fica perto de Outeiro de Gatos e de Sapateira, meu. Por isso, pá, não sei o que mais é que querem. Mas então, isto era um festival que tinha acontecido há alguns anos e depois houve ali um interregno na altura. Eu não sei se na altura já tinha podcast, que eu lembro-me de falar aqui porque um dos organizadores reclamou no Twitter que tipo, não tinham um apoio da Câmara para organizar isto que chamava alguns jovens e sei lá, as festas da aldeia que chamavam sei lá, quem tinham todo o apoio, estás a ver? E então
percebi a crítica na altura e fiquei do lado deles. E agora voltaram para comemorar o 10º aniversário, acho eu. E pá, tenho aqui um cartaz bué da fixe para quem tem entrada gratuita. Então isto realiza-se nos dias 25, 26 e 27 de julho. Ou seja, o menino ainda não está de férias, mas pode ser aqui interessante, pelo menos aqui 2 dias ou um, pelo menos. Estás a ver? É quinta, sexta e sábado. E então temos Ganso, Wackadelix, Baleia, 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 Tony, Mazela, Bateu, Matou, Summer of Hate, Houseplants, Alex Dalba Teixeira, DJ 7, Burning Casablancas, Vai à Praia, Felipe Carlson, Vasco Completo, Dance Revival, José Pinhal Post-Mortem Experience, Carlos Pedro, Orquestra Sinfónica de Meda, Samba Sem Fronteiras, Fábio Mesquita, Galeria Incerteza, Rancho Folclórico de Meda, olha, o Marta, Rui Ferreira e No Nazis in Punk. Pá, parece-me fixe, meu, tem aqui nomes interessantes. E gostei da cena, eu ainda não tinha lido os nomes todos assim em voz alta, mas gostei da cena de ter a Orquestra Sinfónica de Meda e o Rancho Folclórico, meu. Gostei, por isso, meu, muito interessante. Recomendo. Depois, o outro evento que também lançou aí o seu cartaz foi a Folk Fest. Que pá, eu fui no ano passado com o Bro do Norte. E então tenho aqui April Marmara, que para quem não sabe é baixista dos Cave Story. Estava à procura do nome da banda. Azia, Baleia, 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 Cachupa Psicadélica, Cancro, Paraguai, Inóspita, Gaivota, Lucifer Pool Party, Rita Silva, Sereias, Silentid, Vai à Praia, Carmen e Charrock. Pá, eu sou sincero, aqui o nome que mais me chama a atenção é mesmo os Cancro, meu. Porque eu nunca os vi ao vivo. April Marmara também tem tudo para ser bom. Depois tem aqui nomes que também me chamam a atenção, sei lá, Cachupa Psicadélica, Vai à Praia. E depois os outros, pá, seria quase uma descoberta. E depois, pá, tem Sereias. Ok, Sereias que é todo um evento. E pá, e no dia 2 foi confirmado no Festival de Ponte de Lima o Shame. E é tipo, mas está tudo bem, caralho? Ok, que não é uma banda incrível por aí além, extraordinária, deve ser mega cara, não. Mas tipo, são o Shame, meu. Uma banda que, sei lá, deu concerto em Paredes de Coura. No ano passado foi a Lisboa e agora vai tipo Ponte de Lima, caralho. Por isso, meu, nós estamos aí na loucura no que toca a anunciar cenas, meu. E ainda há mais cenas. Agora também vi que os Sons no Parque em Alijó também vai voltar. Que eu no ano passado era para ir, mas depois à última da hora não fui porque foi a outra cena. Tipo, muitas cenas a acontecer. Algumas delas gratuitas, como é o caso do Meda Mais e este Sons no Parque. Outras com preços acessíveis, que deve ser o caso da Folk Fest. Talvez comparado com o bilhete do ano passado. E pá, e depois temos Ponte Lima, que é tipo, acho que é 50 euros para 2 dias, mas pá, cada vez está a valer mais o bilhete. Por isso, pá, está tudo muito forte. E pronto, e vamos para as recomendações culturais. Eu tinha aqui um tema que é um joguinho de telemóvel que eu ando a jogar, meu, mas falo para a semana, porque já vou ter aqui um império, ok, construído. Mas já, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok. Nas recomendações culturais, começámos então com os podcasts portugueses. E pá, começámos com um podcast do Observador, aqueles podcast plus do Observador. Então o Operação Papagaio. E pá, acho que esta é a série mais fraca destes podcast plus do Observador. Porque tipo, imaginem, parece que só foi feita porque estávamos a chegar ao 25 de Abril, ok? E então combinha estar feita, mas parece que pá, que não dava bem para 6 episódios. Eu acho que tipo, se fizessem isto num episódio de 1 hora, cortavam todas as gorduras, perfeito. Em 6 episódios, pá, não sei até que ponto era interessante.
Mas pronto, pá, está aí. Continua a ser bem editado, bem com uma boa banda sonora e tudo, mas pá, a história não foi nada por aí além. Estás a ver? E tinha tudo para ser, porque é uma história interessante, mas não sei, não sei. Ficou um bocado aquém, mas já. Depois, então, também por causa do 25 de Abril, o Expresso lançou outro podcast chamado Retratos de Abril. Também já vi que, entretanto, o público lançou alguma cena, mas já. Em que basicamente se faz então um retrato de figuras que foram importantes nestes 50 anos do 25 de Abril e principalmente na altura da Revolução. E então já temos episódios do Salgueiro Maia, Maria de Lourdes Pintacilgo, Adelino da Palma Carlos e agora temos das Três Marias, que foi o episódio que saiu hoje que eu ainda não ouvi. E então, basicamente, são episódios de 10, 15 minutos, ou seja, é mesmo ali um retratinho, que dá para ouvires por alto a história da pessoa, o que já não é mal de todo, e pá, lá está, ao menos dá mais algum conhecimento nestes 50 anos da Revolução. Por isso, recomendo muito. Depois, mudando totalmente de tema e de mood, pá, temos aí mais um episódio do Ar Livre, episódio 248, Quartas Loucas 2, com Alberto mais Francisco Oliveira. Que pá, basicamente é o episódio que eles gravam, eu acho que é de 15 em 15 dias. Aí está a sair de 15 em 15 dias, em que o Salvador grava com então o Príncipe Alberto. E pá, gostei muito. Acho que eles fazem uma dupla incrível, porque é tal cena. Nota-se que a amizade é boa antiga e nota-se aquelas cenas que só uma amizade boa antiga tem. Imaginem, ele conta lá uma história de quando o Salvador Martinha se separou e ele emprestou-lhe o carro dele, que era um carro descapotável, e ele andou no polo do Salvador só para ele aproveitar a vida de solteiro, vá. E tipo, ok, check em todas as cenas básicas de solteiro e de amizade e não sei o que é. Tipo, gostei, ué. Acho que a dinâmica deles é muito fixe. Por isso recomendo. Também gosto dos outros, mas gosto desta diferença que é tipo domingos uma cena mais deep, mais sombria, mais introspectiva, quartas-feiras loucura total. Por isso recomendo. Depois, pá, no Streamio vi então o documentário que está a dar que falar, como se costuma dizer, Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. E só a procurar o título correto, porque eu tinha copiado o título mal aqui para as notas, é que eu descobri que ainda não acabei de ver isto, meu. Porquê que ainda não acabei de ver isto? Porque supostamente isto tinha 4 episódios, mas agora vai ser um quinto no dia 7 de Abril. E tipo, isto é uma putaria. Isto é uma putaria porque a partir do momento que tu lanças 2 episódios no dia 17 de Março e mais 2 no dia 18 de Março, tu só lanças aqui o quinto para chuchar, ok? Ainda por cima porque o quinto chama-se Breaking the Silence. Ou seja, alguém vai deitar merda no ventilador, ok? E claro que nós vamos ter de ver para ver tudo, meu. Imaginem, tem aqui muitas cenas que eu não me lembro. Lembro-me, sei lá, de iCarly, é da cena que eu me lembro mais, mas depois tem aqui muitas cenas das quais eu já não me lembro. Mas basicamente isto fala do... a peça central é o Dan Schneider, que era um produtor. Eu estava a ver isto com o senhor engenheiro e eu disse, olha, este é basicamente o Harvey Weinstein dos pequeninos. Porquê? Porque o Harvey Weinstein é o produtor dos filmes do Tarantino e tudo, ou era, pá. E o gajo também tinha bué de poder. O gajo era, pá, queres entrar aqui neste filme? Olha, xuxas aqui e tal, não sei o quê. Esse tipo de merda, estás a ver? E este aqui ainda é mais bizarro porque é com crianças, ok? E tipo, não quero dar spoilers, mas pá, a linha é bué da ténue, estás a ver? Principalmente porque lá está, são crianças. E sei lá, uma cena que se calhar entre adultos é estranho, com crianças é foda-se estranho para caralho, estás a ver? E sei lá, tem cenas bué da machistas. Tem uma cena em que as guionistas, primeiro, são contratadas duas pelo preço de uma, porque dividem o salário entre si, e depois, tipo, o gajo simula cenas de sexo com ela, tipo, bué da estranha. E o gajo parece ser um daqueles bebés gigantes, ok? Que nunca cresceu. Tem tipo um corpo de adulto, mas mentalmente parece que tem sido assim, foi bué protegido em casa porque parece que nunca cresceu, estás a ver? Está sempre, olhem para mim, sou um Peter Pan. E pá, e o último Peter Pan que eu me lembro, meu, não correu assim muito bem, porque ele também não queria crescer e depois, pá, também saiu documentários manhosos na HBO. Mas, já, pá, vejam, pode ter alguns gatilhos para quem já sofreu
assédio sexual, violação e tudo, pode ter alguns gatilhos nisso, mas pá, quem for só psicopata e consiga estar bem ao ver isso, eu recomendo muito. Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. Depois na música, pá, tenho aqui 3 álbuns estrangeiros, 2 estão na Pitchfork e 1 é brasileiro. E depois, pá, tenho aqui 2 álbuns que vão sair amanhã, mas como eu estou a gravar na quinta-feira, ainda não vou poder dar reviews. Mas já, vamos então focar no que já saiu. Temos aqui o álbum das Vial, e aqui atenção, é Vial com V de vaca e não com B de bola. Essa Vial é dos medicamentos e o caralho. Vial, V-I-A-L, com o álbum Burnout. E a Pitchfork diz o seguinte: o segundo álbum do trio de Minneapolis é um sucesso emocionante, repleto de refrões cativantes, travessuras pirralhas punk e refrões de gang irresistíveis. Pá, eu gostei bué, ok? Primeiro, são 3 miúdas, logo aí, pá, ganha pontos. Não por serem miúdas, mas porque cada vez se vê mais bandas femininas, e isso é fixe, até para termos alguma representatividade, e o que se tem visto tem sido muito forte. E então, pá, foi daqueles que mal dei play, fiquei logo apaixonado e gostei bué. Ok, e agora estou chocado porque o álbum tem 10 músicas e 19 minutos e 7 segundos. Ou seja, é mesmo de gás, é mesmo punk, caralho, é desal, está feito. Mas então, vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Two Faced. Depois, pá, vamos para uma recomendação do Tim Bernardes, que ele, para aí há 1 ou 2 semanas, partilhou este álbum no Instagram, a dizer que este cantor tinha voltado a lançar um álbum. E pá, o último álbum de originais dele é de 2015, por isso já. Mas ele então, o Rafael Castro, lançou o álbum Vaidosos Demais. Deixem ver se aqui no Spotify tem uma descrição dele. Ok, vou ler a descrição. 2 décadas de carreira e 20 discos perdidos por aí. Um dos artistas mais hiperativos da música contemporânea brasileira. Rafael Castro ficou conhecido por produzir seus álbuns completamente sozinho, lá nos anos 2000, e pelo cinismo criativo que o cunhou como um novo marginal. No próximo dia 22, sexta-feira, ele quebra o silêncio de 8 anos, revelando Vaidosos Demais. Ou seja, foi quando o álbum foi lançado. Seu novo trabalho solo, atualíssimo, cutucando com lugar de fala a classe média-baixa da zona oeste da cidade de São Paulo, a decadência da simbologia hipster, a objetificação dos artistas nas redes sociais, a iconoclastia ao cristianismo, os exageros retóricos de uma esquerda falha em suas práticas, o conservadorismo mascarado de liberalismo, a hipocrisia das fofocas novelísticas, a entropia do universo. Vaidosos Demais deixa claro o amadurecimento de Rafael Castro e sua conexão com o presente e suas questões. As tretas cotidianas, registros temáticos do artista, aqui se apresentam aprofundadas e marcadas pela contemporaneidade, com a presença das redes sociais, a polarização política e os impactos da vida pós-pandémica. E pá, eu adorei este álbum. Tem assim uma pitada de humor. Para quem gosta. E tipo, tem 9 músicas. Eu vou só dizer o nome das músicas porque aqui já percebem. Body Lines, O Algoritmo Te Escolheu, Nunca em Nome de Satã, A Esquerda Errou Nesse Sentido, Pessoal da Claro, Enxadrista Indiana, Da Próxima Vez, Fiscal de Foda, Quando Essas Canções Não Existirem Mais. Tipo, incrível, ok? Quem gostar de um bocado de humor, recomendo. E vai estar aí a tocar a minha preferida, A Esquerda Errou Nesse Sentido. Todos nós, culturalmente plenos, entre Chicos, Carlos, Benjores, Miltons, Ritas, eu, você, discutimos e elucubramos sobre beijar, chupar, lamber, cheirar, dedar o cu de um homem. A esquerda errou nesse sentido.
cidadão de bem, tem outros urubus que comem. E pá, e para terminar, lá está, pá, vamos ter de dar razão a Kanye West, porque nos VMA 2009 ele invadiu o palco, roubou o microfone à loirinha e pá, aqui, atenção, nós aqui neste podcast estamos aí contra quase milícias armadas, meu. Já criticámos o Estado de Israel e agora, pá, estamos a criticar a Taylor Swift. Por isso, meu, este podcast tem princípios, este podcast bate-se pelas suas lutas e este podcast não tem medo, ok? Este podcast não tem medo. E pá, Kanye West invade o palco e diz: vai para o caralho Taylor Swift, está bem que até merece este prémio, mas a Beyoncé fez um dos melhores vídeos de sempre e ela merecia muito mais do que tu e nunca ganhou prémio nenhum, estás a ver? E tipo, corta para 2024 e Beyoncé lança um álbum do caralho chamado Cowboy Carter. Claro que se nota ali a inspiração em Zé Amaro, mas isso é normal, pá, o mito cria, o lixo copia, ok? Claro que se nota, mas pá, todos vamos beber, todos nós temos a nossa inspiração. Ok? E lá está, meu. Vão ver a capa deste álbum e vão ver uma capa de um álbum do Zé Amaro e nota-se, dá para ver ali. Pá, se calhar era isso, meu. Deixem cá ver. Eu estou aqui a brincar, meu, e deixa cá ver. Foda-se, meu. O Zé Amaro não tem nenhuma foto de álbum montado num cavalo, meu. O máximo que ele tem é em 2014, o álbum chamado Amor de Verão, em que tem tipo um tapete. Está ele com um tapete tipo de vaca, meu, que é bué estranho, um tapete malhado atrás, é bué estranho, mas pronto, meu. Não, mas agora falando a sério, meu. Beyoncé lançou um álbum do caralho, Cowboy Carter, está incrível e tipo, não digo que a Taylor Swift não merecesse receber aquele prémio em 2009, mas tipo, aqui nota-se um bocado que a Beyoncé já merecia ter ganho ainda mais do que ela já ganhou no que toca a prémios, mas já. A Pitchfork diz o seguinte acerca do álbum: a continuação de Reminiscence é um álbum country, poderoso e ambicioso, moldado nos moldes singulares de Beyoncé. Ela afirma o seu lugar de direito no género, como apenas uma estrela pop com o seu incrível talento e influência pode fazer. E pá, não sei, não estava à espera disto. O álbum que eu me lembro de ouvir dela é o Lemonade, que me lembro mais de ouvir dela, mas pá, tipo, vão ver aqui as últimas reviews e ela tem sempre boas notas na Pitchfork, não? Ok, isto era uma cena que eu não dava à espera. O seu segundo álbum solo, B-Day 7.2, não está mal. O I Am Sasha Fierce 5.7, é o pior até agora. Depois o 4 tem 8.0 e depois Beyoncé 8.8, Lemonade 8.5, Everything Is Love dos The Carters 8.2, também não cheguei a ouvir este, na altura falou-se bem, não cheguei a ouvir. Homecoming de Live Album 9.3, Reminiscence 9 e Cowboy Carter 8.4. Tipo, vou ter de ouvir o Reminiscence com outros ouvidos porque eu fiquei apaixonado por este Cowboy Carter. E pá, é isto, meu, e vai estar aí a tocar. Meu, nem sei o que é que vai estar aí a tocar. É que tipo, tem uma versão incrível do Blackbird do Paul McCartney, mas não vou pôr essa a tocar, meu. Vai estar aí a tocar, meu. Pode ser a música que abre o álbum. American Requiem. Saddle up, but if that ain't country, tell me what is. Plant my bare feet on solid ground for years. They don't know how hard I had to fight for this. E pá, é isto, meu, é isto. Depois de irmos contra o Estado de Israel, depois de descobrirmos que no fundo a Beyoncé só copiou o Zé Amaro, depois de mostrar como vai haver festivais de verão este ano que vão ser tipo terra em qualquer lado que vão acontecer. Pá, estamos aí, meu. Mais um episódio gravado. Espero que tenham gostado. E já sabem, mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.